Pronto, esse é o programa Tá na Pauta. Já estamos todos prontos. Délcio já chegou com a boquinha renovada agora, né? Foi no dentista. Délcio, eu sou fofoqueira. Já contei pra todo mundo que você foi no dentista hoje, viu? Tudo bem, Délcio? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Um abraço aos nossos ouvintes. De tempos em tempos precisa cuidar da saúde bucal. É isso aí, é o mínimo que a gente pode fazer, né? Autocuidado. Délcio, Desculpe o atraso, você imagina. pode descontar dos meus créditos aí. É, não, só aumenta os créditos. Uma pessoa que tem um compromisso num dia, né? Não é desconto. É, veja que tem somatória. É, uma pessoa que tem um compromisso no dia, mesmo assim, tenta ajustar, manter o que faz de forma voluntária. Délcio, só gratidão por esse teu comprometimento e compromisso com as pessoas. A gente sabe que é isso, né? Compromisso com as pessoas. Délcio, o programa de hoje ele tem essa proposta de falar sobre a motivação, ou seja, revisitar, resgatar os nossos motivos para a ação na atualidade, porque nós chegamos já ao primeiro semestre. Findamos o primeiro semestre, bem dizer, de 2025, e talvez a gente precise olhar minhas metas, meus objetivos para o ano, ou as minhas metas, os meus propósitos de vida ainda são os mesmos, porque, gente, somos mutáveis, todos nós somos. Uma vez era bonito dizer, eu não mudo, eu sou assim para sempre, comecei de um jeito, eu vou até o final. Às vezes isso é válido, mas na maioria das vezes, Delcio, isso é um engodo. É um enredo que não funciona mais, uma banda que não toca mais. E a gente precisa fazer adaptação, olhar, revisitar, reponderar para não agir de forma mecânica. Então, esse é o propósito do programa de hoje. Porém, Delcio, eu vim aqui falando para a audiência sobre um show que vai acontecer hoje à noite, tá? Aqui em Caxias do Sul. É um show que acontece no Ponto Coletivo de Arte, tá bom? E é um show de uma banda que tem uma proposta diferente. E a primeira vez que eu dei a notícia aqui, eu não associei. Olha como as coisas são, né? A questão da identidade visual. Mas agora que eu entendi, fica muito claro. É uma banda, a banda chama-se Gato de Cheshire. E é aquela personagem, né, que nós conhecemos mais a partir da presença dessa personagem na obra do Lewis Carroll, que é Alice no País das Maravilhas, mas que não existe a partir da criação do Lewis, né? Já existia antes. A personagem é um gato, né, uma figura, uma imagem, que é um gato que tem um sorriso de orelha a orelha. E ele é malandro, ele é sinuoso. Então, é essa personagem, essa ideia, né, que foi transportada lá para o livro do Lewis Carroll, Alice no País das Maravilhas, que é esse gato. E a banda aqui, caxiense, tem essa pegada, né? Vamos falar de loucura, do mundo mais disruptivo, a partir da música, a partir da arte. E o show é hoje. E o show acontece, Délcio, apesar de toda essa proposta que eu acabei de mencionar, com um olhar de sociedade, de responsabilidade social, porque na entrada as pessoas são convidadas a deixar 1 litro de leite como ingresso e um pacote de café, né? Café, levar café e leite. Então, é a política do café com leite na banda do Gato de Cheshire. Então, fica o convite para que as pessoas possam fazer isso, se divertir, associar arte, cultura, porque é um aprendizado também, mas também solidariedade. Achei tão bacaninha que até resolvi comentar contigo isso também. Olha só, um personagem do livro. É fabuloso tudo aquilo que pode ser ofertado em termos de arte. E quando a cidade se propõe, se inclina a criar esses espaços, o ponto de arte se inclina à cultura, à educação, todos nós ganhamos. Aprendemos juntos, você diz muito bem, trazemos para a atualidade os personagens que foram criados no mundo da literatura e trazemos para a atualidade os nossos próprios motivos e as nossas próprias intencionalidades, que é a pauta de hoje. O que me motiva, o que me move a estar e ser no mundo. Uma velha equação que exige de todos nós um olhar atento e sensível para reconhecer que a vida é permanente mudança. De tempos em tempos, a gente se dá por conta que as categorias que nós usávamos para guiar a nossa subjetivação, a nossa decisão e alimentar os nossos projetos já não servem mais. E nós nos colocamos diante do novo, da mudança. Vivemos uma era de profundas transformações que exigem de todos nós um cuidado com aquilo que não deve ser relativizado, isso é verdade, tem valores que permanecem,
Mas há outras portas de entradas que nos tiram para dançar, que nos tiram da poltrona e que exigem de todos nós um olhar para além daquilo que são convicções talvez cristalizadas. Beverly, ouvintes, tem pessoas que têm enorme dificuldade de mudar porque as convicções são antigas, muitas vezes ultrapassadas, mas mesmo assim a pessoa não abre mão de repensar o seu itinerário, de repensar a sua posição, inclusive de discurso e de prática que a vida lhe oferece. Bem interessante isso. Eu só quero retomar isso, Delcio, porque me parece que a gente está precisando também olhar, né, para as novas demandas do mundo, ter comportamentos adequados. Eu vou mais uma vez usar aqui, né, o espaço dessa banda, né, do Gato de Cheshire, que acontece hoje no Ponto Coletivo de Arte, que fica é um centro cultural, né, bar, café, galeria, tem de um tudo ali, tem oficinas também. Fica na Rua Andrade Neves, número 573, aqui em Caxias do Sul. Vai abrir hoje à noite, então, para o show, né? E essa atividade, como eu disse, é solidária. É um pouco disruptivo, assim como foi, né? O gato, a presença dele lá no Alice no País das Maravilhas, de que a gente precisa dividir o que tem de melhor, não dar o que sobra, né, Delcio? Então, levar café, levar leite, a gente sabe que não está muito barato. Viver não está barato, né? Começa por aí. Mas quando a gente faz uma disrupção dos nossos conceitos do que é ser solidário, do que é, num dia frio, fazer uma disrupção com a preguiça, né? E ir para um show, curtir uma coisa nova, fazer os links culturais necessários, que são formas de pensar, e levar a solidariedade para os projetos do Mão Amiga, que é solidário a essa causa, é sensacional, né, Delcio? Totalmente. Na verdade, a gente está fazendo um combo de atitudes. A atitude de valorizar a arte, na linguagem musical e literária, da valorização de ajudar o outro. Uma amiga ganha na medida que o seu usuário está sendo beneficiado. Esse é o ganho, né? Ou seja, tem várias partes sendo beneficiadas. Nós contribuímos com os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, Beverly Wills, reduzir as desigualdades, reduzir a fome, valorizar a arte e a cultura. E nós temos nisso tudo um aspecto que nós chamamos teoricamente de educultura na cidade, ou seja, a educação e cultura que se desenvolvem na cidade. Eu tenho levado minhas turmas, Beverly, minhas turmas acadêmicas, né, o pessoal da academia, literalmente de mãos dadas para os espaços de arte e cultura da cidade. Fomos à Fundação Casa das Artes em Bento Gonçalves. Os nossos ouvintes aí que estão perto, valorizem aquele espaço. Tem uma exposição de esculturas e de pintura a óleo em tela que vão permanecer nos próximos dias lá, Beverly, de uma riqueza monumental. Inclusive, de escultores e artistas plásticos que iniciaram a sua vida, a sua carreira artísticas nas oficinas oferecidas por esse espaço. A Galeria de Arte da Universidade de Caxias do Sul, instalada recentemente no Bloco J, são todos espaços sem bilheteria, ninguém paga nada por acessar. O Museu de Ciência. Bom, os museus é outro. Um dia podemos fazer um programa, né, Beverly, sobre os Uhum. museus, topa? Top, acho Né? sensacional. Nós precisamos chamar alguém para nos ajudar nesse programa a refletir em torno desse espaço que é fabuloso. Eles estão pertinho da nossa casa. A maioria das pessoas da cidade não valoriza, não conhece e geralmente tem uma visão errônea de museu. Reconhecendo um espaço apenas como depósito de coisas antigas, de coleções que são do passado. O museu é presente, é futuro. A Semana dos Museus no mundo movimenta milhões de pessoas, movimenta uma programação absolutamente extensa do ponto de vista cultural. Como nós estamos falando de motivações, de motivos, nós estamos dando aqui, na arrancada do Uhum. programa, um leque de motivos educacionais e culturais para a gente valorizar as manifestações artísticas e culturais da nossa cidade. Nós falamos esse dia do Muscap, né, o Museu dos Uhum. Capuchinhos. Tem uma experiência absolutamente incrível em andamento.
tá? Verdade. E os diferentes... Caxias do Sul tem 18 museus, as pessoas precisam se apropriar desses espaços como seus, como da cidade, como nossos. Concordo contigo. Já vamos articular isso aí. Só para fechar essa ideia aqui, né? Mais uma vez deixar o convite. Então, hoje tem o show de estreia da banda Os Gatos de Cheshire, que acontece aqui em Caxias do Sul. Vai ser no Ponto Coletivo de Arte, já falei onde fica, né? O endereço. E para você assistir a partir das 20 horas, essa estreia, é só levar 1 litro de leite ou um pacote de café. São as formas de ingresso e certamente vai trazer alegria, bem-estar, vai provocar a mente, o pensamento criativo das pessoas e gerar solidariedade, porque estes insumos, estes alimentos serão revertidos aí para os projetos da Associação Mão Amiga, que tem uma enormidade de atividades, né, do Mão Amiga Caxias do Sul. Bom, fica aí a dica então. Délcio, já que nós avançamos falando de outros temas, eu vou te pedir licença, já vou fazer o intervalo aqui e na sequência a gente volta efetivamente para falar do tema de hoje. Pode ser, Délcio? Excelente. Importante dizer o horário da apresentação da banda para os nossos ouvintes. 20 horas. 20 horas hoje. 20 horas. Valeu, Délcio. Segurem um pouquinho, tá bom? Já vou fazer aqui o intervalo bem rapidinho. Na sequência, a gente já volta aqui para efetivamente falar do programa de hoje. Rede Tua Rádio. A rádio do teu tempo. O inverno já chegou, tá na hora de doar fronha, lençol, toalha bem fofinha e também coberta triquentinha. Vem ajudar agora a deixar o frio lá fora. Aquece RS, uma campanha do governo do Rio Grande do Sul. Acesse defesacivil.rs.gov.br e saiba como doar. A solidariedade nos une. 11h31. Dia 1º de agosto, sexta, às 8 da noite, tem jantar italiano no Salão dos Capuchinhos, celebrando os 150 anos da imigração italiana. No cardápio, codorna, galeto, porco, coelho, fortaia, polenta mole, macarrão, maionese, salada com bacon, vinho, pão e café com biscoito. E a festa segue com o grupo Nente Pai del Filó, de Farroupilha. Ingressos a R$100 na Secretaria Paroquial dos Capuchinhos. Informações 99983-6066. 10 graus. O Mão Amiga agora tem Jovem Aprendiz. Empresas de qualquer natureza podem ser parceiras dessa oportunidade educacional e profissional. Venha ser uma empresa do Jovem Aprendiz Mão Amiga, com a possibilidade de realizar o estágio na própria entidade social para empreendimentos que não têm espaço para atividade prática do programa. Entre em contato pelo telefone 3204-1158. Empresário, seja parceiro do Jovem Aprendiz. Transforme vidas, invista no futuro. Você está online? Há quanto tempo? Adolescentes pisam em ovos, buscam controle sobre sua imagem online, muitas vezes encobrindo problemas reais para evitar julgamentos. Incentivar a sociabilidade offline pode ajudar os jovens a encontrar grupos com interesses semelhantes e desenvolver amizades reais. A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara. Neste domingo, acompanhe o programa Gente Nossa, das 10 horas da manhã às 2 horas da tarde, na Tua Rádio São Francisco. Um programa com transmissão ao vivo e feito para quem gosta de lembrar suas origens, a vida no interior, os costumes, a gastronomia típica e as festas. Gente Nossa. Oferecimento: Associação dos Aposentados e Pensionistas de Caxias do Sul. Fone 3221-7164. Associe-se na Agrimar. Você encontra uma linha completa de produtos, máquinas agrícolas e itens para jardinagem. Agrimar, cultivamos amor à terra. Faça as contas que vale mais comprar o seu próximo carro na Carburgo Volkswagen. Tá na hora do seu café forte e poderoso. Bom Jesus, café que tudo vai dar certo. Super Andreaça, tem muito mais qualidade, variedade e economia para toda a família. Lojas Colombo, tudo que a vida tem de melhor há 65 anos. Prefeitura de Caxias, Sortidos Orquídea, perfeito para compartilhar. O papo rende e o biscoito também. Priorize o bem-estar dos seus colaboradores e familiares com o Prime, o novo plano do Círculo Saúde. Rede Tua Rádio.
temática. O que acontece é assunto. 11h34, programa Temática. Estamos ao vivo e retomando o programa não só pelo rádio 560M, 79.9 no FM, disponível também na aba ao vivo do site em tuaradio.com.br, mas também transmitindo agora em live no Facebook, facebook.com/Rede Tua Rádio. Eu, Beverly Rocha, Délcio Agliardi, ele que é professor, né? Ele também é escritor, e estamos aqui batendo um papo hoje especificamente sobre motivação. Délcio, vamos começar do começo, revisitar, né? Olhar para a vida, olhar para os nossos propósitos de tempo em tempo. Eu não sei se de 6 meses, de 1 mês, de 1 ano, eu não sei qual é o tempo de cada um, porque a vida está muito dinâmica. E uma das marcas da nossa época é a velocidade. É a velocidade. Então, sei lá, se a gente fazia algumas coisas num determinado tempo, talvez, nesse novo momento social que estamos inseridos, talvez a gente precise fazer ou mais rapidinho, ou olhar no nosso planejamento de vida com mais frequência. Eu não sei, eu não tenho resposta. Eu tenho muitas perguntas, Délcio. Eu também. Mas eu acho que a vida, ela se constrói nas nossas intencionalidades, ela se constrói também nas nossas recusas, porque ao fazer escolhas, ao tomarmos decisões sobre as nossas prioridades de vida, consequentemente nós renunciamos a outras coisas. Então vamos pensar assim, Beverly, o que a gente quer renunciar no mundo? Eu quero renunciar à violência, à intolerância, eu quero renunciar ao preconceito, eu quero renunciar, enfim, tudo aquilo que não favorece a vida na sua essência. Poxa, eu já comecei bem. O meu ponto de partida já é um bom ponto de partida. Porque, do contrário, ficaria muito difícil, talvez ficaria um tanto inviável os projetos que nós vamos intencionalizar, os motivos que vão fazer parte desse conjunto de ações humanas. E eu colocaria dentre os motivos, naturalmente por primeiro, cuidar da vida na sua essência. Temos que ter um motivo de cuidar da nossa vida. E esse motivo, ele é um tanto... ele tem várias camadas. Porque se eu cuido bem da minha saúde, da minha vida, naturalmente que eu faço isso não em benefício próprio. Eu faço também em benefício do outro. Imediatamente minha família, o meu circuito de amizade mais próximo e meus colegas de trabalho. Beverly, qual é o motivo que eu tenho para trabalhar? Qual é o motivo que eu tenho para bem tratar meus colegas de trabalho? Certamente essas respostas não são tão simples. Na área de recursos humanos das empresas, das organizações, o nosso ponto de partida deveria ser sempre este: motivar as pessoas para que elas desenvolvam seus trabalhos não como um fim, mas como um meio para a busca das realizações humanas. E quando nós realizamos determinados projetos, tem coisas que ficaram pelo caminho. Nós precisamos reorganizar. O que eu quero dizer com tudo isso? A nossa realização, ela nunca é plena, ela nunca é completa. Ela está sempre em movimento, em construção. Qual é o motivo que eu tenho agora para olhar nesses dias de frio o cuidado humano do outro? Quais as possibilidades que eu tenho diante das situações do clima? Nós já falamos sobre isso aqui no programa, a ajuda humanitária às vítimas da enchente, da pandemia, que a rede de solidariedade precisa ser construída para que de fato a gente possa avançar como sociedade. Veja, são todos motivos muito plausíveis, são motivos essenciais à condição humana de qualquer pessoa. E claro, quando nós falamos de crianças e idosos, nós precisamos ter um cuidado muito grande, porque são as duas extremidades da vida que precisam de maiores cuidados e de motivos maiores para que a gente possa valorizar a própria essência humana dessas pessoas. Tu sabes, Délcio, hoje de manhã nós estávamos conversando aqui em equipe, né, de trabalho, assim, colegas também, muitas vezes trazendo elementos que são elementos da vida pessoal,
questionamentos. Devo me alimentar com, sei lá, mais saudável? Ou vão equilibrar um pouquinho entre as coisas que são mais palatáveis e que nem sempre são tão saborosas, mas que promovem saúde? Nós vivemos um tempo em que as coisas parecem que não combinam, né, Delcio? Você é superlativo. Ou você se alimenta de uma maneira e só vai ter esse ou aquele dia de folga, entre aspas, né? Como se fosse uma semana secular do trabalho. Veja que a gente transporta a ideia do trabalho até para as nossas formas de entender o mundo. Nós, por exemplo, né, hoje temos a ideia secular, que é você trabalha de segunda a sexta, entre aspas, e tem o sábado e domingo, que são dias de folga. E a gente trouxe isso do mundo do trabalho para a nossa vida, né? Para organizar as coisas. E a gente trouxe isso para alimentação, trouxe para nossa educação. Então é como se a gente tivesse que ter folgas. Só que se a gente parar para pensar, olha que ilusão, né, Delcio? Que ilusão é isso? Isso não é real. Sim, a gente precisa se adaptar nos sistemas para trabalhar, para viver em sociedade, sim. Mas a gente não precisa viver toda a nossa vida dessa maneira. A gente pode, por exemplo, viver um pouco mais equilibrado todos os dias. A gente não precisa ter um dia de folga, um dia do lixo, um dia do alimento saudável, um dia do alimento não sei o que lá, um dia do descanso, um dia que não é... A gente poderia equilibrar melhor. Me parece que faz um certo sentido. Pelo menos para mim, né? Faz um certo sentido que a gente reorganize, porque essas coisas, elas não atendem mais às nossas demandas, os nossos anseios atuais. Só que a gente não consegue mudar, né, Deus? Não, não. É que a mudança é difícil. Ela não carece somente de um motivo, de uma razão para a mudança. Ela precisa de atitudes e ela precisa também de uma certa... Eu chamo isso de domínio pessoal, tá, Beverly? Nós precisamos ter o domínio pessoal para a mudança, para encarar os desafios e para a superação daquelas limitações que são impostas naturalmente na nossa vida. Esse domínio pessoal, ele implica em saberes, em conhecimentos. E nós vivemos uma era assim de que o nosso conhecimento ele está todo fragmentado, muito fragmentado. E aí fica difícil a gente olhar para uma vida que se busca ser integral, da alimentação, do cuidado do corpo, do cuidado espiritual, né? Eu tenho dito cada vez mais, com frequência, a importância da leitura física, do livro impresso, para a nossa saúde mental. Sabe, para fazer aquela limpeza no nosso espírito, para a gente poder perceber de que a vida pode ser outra, que os nossos projetos, por mais que eles sejam difíceis, eles não são impossíveis de serem alcançados. Porque se a gente colocar como impossibilidade, nós vamos usar a eterna bengala de que não vou fazer porque não tenho dinheiro, não vou fazer porque não tenho tempo, não vou fazer porque as coisas são longe, né? Estão distantes de mim, ou são inatingíveis. Não, os nossos projetos não podem ser gestados desta forma. Tem um autor que eu valorizo muito no campo das organizações, que ele diz assim: dê-me uma alavanca que eu consigo mexer o mundo. Naturalmente que ele está se referindo a uma metáfora. A metáfora da alavanca, no sentido de que a gente precisa de instrumentos, de equipamentos para fazer a mudança que o mundo está esperando de nós. Mas ela tem que começar comigo. Ela não vai... A mudança nunca é de fora, ela é sempre de dentro para fora, né? Por isso que a gente fala tanto de que os nossos projetos precisam, sim, ter inspiração. Inspirar de fora para dentro. Mas a gente também precisa ter a respiração, né? Que é de dentro para fora. No conjunto dos motivos, das razões, e sem justificativas imediatas, porque o mundo tem sido muito imediatista, Beverly. Meu Deus, os projetos são todos para ontem. Não. Os nossos projetos são lançados para o futuro. É preciso de tempo, de recursos. E eu vou dizer assim, talvez você concorde comigo, nossos ouvintes concordem conosco. É preciso de uma paciência histórica para que eles ocorram. Não no sentido de uma espera no tempo, mas no sentido de ter a paciência para que cada etapa aconteça no seu tempo. Não dá para antecipar nada.
não dá para comer caque verde, né, Beth? Até dá, mas não vai ser gostoso, né? Não vai ser uma experiência boa. Não vai dar. Dá, a gente não vai. A gente vai descartar ele na primeira mordida. Delcio, tu sabes que eu fico sempre pensando sobre essa questão do tempo, né? Dos projetos. Aliás, tempo é uma coisa que me ocupa muito. Entender, vários pensadores, vários autores, vários pesquisadores já olharam para a questão do tempo, né? E é uma coisa que me instiga também, que instiga a humanidade de uma forma geral, né? Qual é o teu tempo? Como combinar o teu tempo com o tempo das coisas? Como combinar o teu tempo, o tempo das coisas com o tempo do mundo, né? Com o tempo cronológico, com o tempo que é atemporal, né? Tem um tempo que não tem tempo, ele é fora do tempo, né? Então, veja, são tantas as possibilidades. Porém, o que eu quero dizer com isso, Delcio, é que todos os projetos, eles não podem ser colocados na vala do tudo para ontem, mas também não podem ser colocados do que precisa de mais tempo. Tem coisas, tem projetos, Delcio, que são para, por exemplo, um projeto que combate a fome. Ele tem que ser para anteontem. Ele tem que ser para anteontem. E a gente tem que ter a capacidade de saber fazer a diferença. Agora, também tem coisas que não são para anteontem, que elas precisam de um tempo, inclusive, não só de planejar, de incubar. Sabe? De colocar aquela ideia no colo, de deixar ela semear, de deixar ela ver se encontra terreno fértil, de esperar regar, olhar, deu certo? Semeou? Não semeou. Começa do zero de novo. Ou não, está semeando, vai ter... Então, são coisas diferentes. O problema, na minha forma simples e singela de enxergar tudo isso, Delcio, é que talvez a gente esteja confundindo, a gente perdeu a mão de saber quando uma coisa é uma coisa e quando outra coisa é outra coisa. É por isso que nós falamos o tempo todo dos projetos emergenciais. Ele é um projeto emergencial porque ele não pode esperar. Óbvio, nós estamos aqui trazendo uma coisa muito rasa, né? Mas esse emergencial, ele pode ser catalisador de coisas mais duradouras. É verdade. Né? Eu preciso emergencialmente construir a casa que o riacho levou. Essa é uma situação pontual emergencial, mas eu preciso ter um projeto de futuro para poder pensar se essa casa vai ficar ali ou não. Se é seguro estar naquele espaço, porque a emergência climática, Bev, ela já mexeu com a nossa vida e vai mexer muito daqui para frente. Então nós teremos que ter projetos para além do emergencial, para além do tempo médio. Pensar bom, se a gente fizer tudo certo, daqui 40 anos começa a reduzir os efeitos da camada estufa, né? Poxa, nós estamos falando de 40 anos, não estamos falando de 4, né? Eu e você talvez daqui 40 anos não estejamos mais aqui, né? Mas as nossas gerações que estão vindo vão estar aqui, vão estar usufruindo do mesmo espaço que nós utilizamos. Né? Não há dúvida. Então, os projetos de futuro, eles precisam ser pensados assim, né? Com uma escala de tempo e de inteligência humana. Eu concordo contigo. Delcio, o Charles, me deu um branquinho. O Charles de Viamão mandou um áudio sobre o assunto de hoje. Eu vou rodar aqui para a gente escutar junto, tá bom? Bom dia, Beverly. O que me motiva, que é o Charles falando de Viamão, Opa, peraí. Charles falando de Viamão, temperatura aqui na cidade, 12 graus. Tá frio, hein? Mas hoje não tem vento. Bom, o que me motiva é minha família, né? Minha família, minha mulher, meus filhos, né? E o meu sonho, claro, é fazer comunicação, né? Com vocês aí, tá aí na latinha. E eu ainda vou seguir esse sonho, vou conseguir fazer isso aí. E a tua rádio abriu as portas, né? Pra eu me comunicar e falar aqui através do WhatsApp. Beijão no coração de todos, valeu! Ai, que legal. Ter um sonho, Delcio, não necessariamente pode ser um projeto de vida ou um propósito, mas ter sonhos é a base de tudo. Quem não sonha, quem não tem desejos, quem não quer um pouco mais, puxa a vida, né? Alguma coisa não está certo, Delcio. O que você pensa disso? Sim. Tem diferentes variáveis que vão impactando nesses projetos que nós aqui avaliamos, analisamos. Queremos também ser, como diz o Charles, alguém que embala seus próprios sonhos, as suas metas na relação com o outro, né?
As nossas razões e motivos, elas precisam partir, sim, das nossas individualidades, do domínio pessoal, mas precisam ser canalizados na relação com o outro. Faz sentido a gente correr tanto se a gente não respeita o outro? Faz sentido dizer o tempo todo que você não tem tempo, quando no fundo, é que o seu tempo não é priorizado. A questão do tempo, vivemos um tempo acelerado, não há dúvida. Fazemos mais coisas de que deveríamos fazer ao longo do dia, com toda certeza. Mas temos o dia inteirinho para a gente fazer escolhas, criar posições e estabelecer conectivos com tudo aquilo que nos coloca para frente, que nos instiga. Por que a gente sai tão cedo da cama e às vezes dorme tão tarde? Porque nós estamos valorizando os projetos que temos, as conquistas que gostaríamos de ver na nossa vida. Ontem uma aluna me disse algo assim que me marcou muito. Ela disse: eu estou buscando ser eu mesma dentro das minhas possibilidades, sem jamais renunciar aos meus sonhos. Sem jamais renunciar aos meus sonhos. Como é que eu leio isso, Beverly e ouvintes? Ela está dizendo: eu tenho razões e motivos para minha vida andar. Eu quero todos os dias progredir. E isso me desafia. Não é uma tarefa fácil de fazê-la, e quero com isso também aquecer cada coisa, cada possibilidade que está diante de mim. Bacana. Delcio, eu queria perguntar para você, eu sei que quando a gente propõe assim os assuntos para os convidados, de uma forma, assim como eu, né? Quando eu mesma penso, isso aqui poderia render uma conversa, isso aqui merece que a gente dê uma paradinha, isso aqui é justo, vai ajudar as pessoas a fazer reflexão, que é isso que a gente faz aqui com o papel de jornalista, né? A gente faz essa triagem, essa leitura de mundo e traz para cá para a gente juntos e esmiuçando. Então, eu mesma também, por vezes, fico pensando assim, mas quais são os meus próprios propósitos? Eles estão alinhados com a minha vida? E eu vou aqui confessar algumas coisas, mas primeiro eu quero te ouvir, né? De você, de ontem para hoje, você deve ter pensado, quais são os meus propósitos? Estão alinhados? Às vezes, propósito é uma coisa e os objetivos do ano, eles são variações daquilo, né? Ou etapas daquele propósito. Como é que tá para você, Delcio? Está dentro do escopo do meu planejamento de vida, ano a ano. Eu coloco isso no papel. Meu Deus, você é muito organizado, Delcio. Agora fiquei com vergonha. Sim, Tu bota no papel? Sim, eu posso colocar depois para ti a fotografia de como é meu planejamento. Ele cabe numa folha de caderno menor que a A4, tá? E tem quatro dimensões: a pessoal, a profissional, a comunitária e a espiritual. Esse é meu planejamento. Estou abrindo o coração aqui para vocês. Eu posso copiar? Eu gostei. Pode. Gostei. Na dimensão pessoal, buscar a excelência humana. Então, passa pela questão de como eu me educo para mim viver na sociedade aí que está. No trânsito, na relação familiar, na relação com o outro, com os meus vizinhos, com a comunidade. Na dimensão profissional, como eu sou professor, eu preciso pesquisar, eu preciso publicar. Então, os meus projetos, eles estão muito direcionados à leitura escrita, publicações, participar de eventos, construir boas aulas para as minhas turmas, no sentido de que elas percebam que eu não estou apenas usando um tempo de aula, mas eu estou fazendo a construção das minhas aulas para a construção do conhecimento de quem é professor no país ou quem deseja ser professor no país. Na dimensão comunitária, trabalho voluntário, trabalho voluntário, né? Ter um tempo da minha vida dedicada à minha comunidade. Esse trabalho voluntário pode ser estruturado ou não, né? E na dimensão espiritual, parece por óbvio, né? A oração, a meditação e o recolhimento. Eu preciso todas as noites ter um espaço de recolhimento, não no sentido do sono, que é tão gostoso. Uma das carências da minha vida é dormir mais, né? Durmo muito pouco. Sim. Mas eu preciso encontrar um tempo para que essa espiritualidade ela seja latente na minha vida. Isso implica numa série de questões, tá? Uma delas é
em que canais de yoga, de meditação eu estou vinculado, né? Para dormir, para ter uma vida mais saudável. Então, é um planejamento muito simples, simplório por demais, mas que ele traduz a essência das razões e motivos de estar vivo e querer desejar o bem para mim e para o outro. Délcio, mandar um abraço aqui para Isabel, para Maria Salete, para o Charles, para Ana Célia, para o Tony, para Estela, para Vilminha, Suzana, estão acompanhando aqui o programa de hoje. Na retinha final, Délcio, eu fiquei até com vergonha agora. Porque você disse, não, meu planejamento é simplório. Nossa, eu não faço nem nada disso. Faço reflexões, assim, que muitas vezes são só na minha cabeça. E concordo contigo, acho que tem coisas que não dá para ficar no campo das ideias, no campo da imaterialidade. A gente precisa, de alguma maneira, materializar, criar um mural, criar um caderno, criar um bloco, criar um arquivo, uma pasta no computador, trazer para uma folha A4, não sei. E até ter comparação, né? Porque quando numa empresa a gente faz isso, a gente compara aquele ano, aquele indicador com anos anteriores. E na vida da gente não vai fazendo isso, né? A gente não tem memória física das nossas decisões importantes por um período, dos nossos compromissos pessoais, enfim, né? Então, gostei da ideia, achei bem bacana. Particularmente, eu quero só dizer que eu acho, eu revendo os meus próprios momentos, assim, tudo mais, eu acho que é muito fácil a gente se perder de si mesmo, porque a vida, ela é muito dinâmica, ela é rápida, os sistemas, eles vão nos engolindo, Délcio, e nem sempre a gente consegue ter autonomia sobre os nossos projetos. Então, eu já tive muitos projetos que eu não sei quando, eu não sei como, eles simplesmente se dissolveram. E eu acabei voltando a fazer o que é preciso fazer para sobreviver. E eu acho que a vida, ela é bonita demais, ela é rica demais, ela é preciosa demais para que a gente só sobreviva. Acho que a gente tem que viver, né? Então tem um modo sobrevivência, que são as coisas básicas, né? Boa saúde, modo sobrevivência. Boa saúde é modo sobrevivência. Ter um trabalho, modo sobrevivência. Conseguir pagar suas contas, ter uma vida equilibrada financeiramente, não é nada demais, né, Deus? Isso é só pra gente sobreviver. E aí, o que vem a mais? O que é a cereja do nosso bolo? Me parece que no meu planejamento, acho que é isso que eu tenho que revisitar. Quais são as cerejas do meu bolinho chamado vida? Então, isso eu estou abrindo meu coração também. Acho que tem que revisitar e encontrar os caminhos para que essa cereja não seja algo a ser conquistado ou algo como uma quimera lá para frente. Não, ela tem que ser todos os dias junto com o modo sobrevivência. O filósofo Aristóteles dizia de que a excelência, ela não vem só pela busca, ela vem pela disciplina de continuadamente a gente repetir os motivos, os propósitos, de trazer para nossa vida frequentemente, cotidianamente, aquilo que a gente busca. Não é por nada que ele é sábio, né? É legal isso. Delcio, para fechar, queria te ouvir, mas ao te permitir isso, também só dizer o seguinte, né? Me parece que o tempo atual, né, revisitando propósitos, ele precisa de algumas situações que não são o propósito em si. Eles não são propósito em si, mas eles são comportamentos que estão em sintonia com este mundo que a gente quer. E um deles, Deus, que eu quero deixar bem claro aqui, é a alegria. A gente vai ter dificuldades? Vai. A gente vai ter momentos tristes? Vai. E mesmo na tristeza, na angústia, a gente pode expressar uma certa alegria. Não é a alegria plena, absoluta. Não, essa não comporta com isso. Mas você está enfrentando, quem sabe, uma doença, uma situação de vicissitude, de desafio. A gente pode levar aquilo com alegria. Não é ficar rindo à toa, não é ser o bobo da corte. Mas é levar com alegria, é tornar o que tem que viver, o que tu tem que passar, de uma maneira um pouco mais leve. Então, só queria contribuir, né, no meu fechamento, isso, porque é a marca de um tempo. Se a gente não levar com um pouco mais de leveza e com o senso da alegria, Délcio, não sei se a gente garante nosso ingresso na próxima fase da humanidade. E a alegria, ela tem uma relação enorme com as nossas emoções. Como é importante que a gente traga o bom humor, precisamos resgatar a anedota, aquela piadinha tão boa e de uma relação tão saudável que esta linguagem vai construindo na vida da gente. Por isso que eu diria que a alegria, o bom humor, não podem ser esquecidos, não podem ser colocados de lado na caminhada que nós fazemos no conjunto da sociedade, né?
relativizando algumas decisões, não levando tão ao pé da letra as frustrações da vida, tão inerentes ao viver. A gente repete o tempo todo que no viver tudo cabe, mas é perigoso. Isso é o velho Guimarães Rosa nos ensinando, né? De que a gente precisa caminhar olhando para os perigos da vida, né? Mas na vida cabe muita coisa, cabe muito projeto. E à medida que a gente vai olhando para cada uma dessas dimensões, certamente a nossa vida vai ficando mais leve, mais positiva, mais intencionalizada. E como o nosso presente é um dom, é um presente, que ele nos ajude, né? Nos dê força, nos dê energia para que a gente possa caminhar com a cabeça mais erguida e não cabisbaixa. Delcio, obrigada pela presença, viu? Um forte abraço, quentinho para você. Boa saúde, bom sono e até semana que vem. Até semana que vem. Abraço para os nossos ouvintes. Valeu, gente. Quem acompanhou, muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Esse conteúdo fica armazenado